Bom, pessoal, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e essa é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos fazer as correções dos exercícios sobre núcleo celular e mitose. Para essa aula, nós vamos utilizar a apostila 4 e o caderno de exercícios. Bom, pessoal, na página 220, uma célula humana que contém 22 cromossomos não sexuais autossomos e o cromossomo Y é um ou uma espermatozoide. Então, as células que possuem 23 cromossomos são os gametas. Então, nesse caso, é o espermatozoide. Porque o espermatozoide, ele possui, né? Ou ele possui o cromossomo Y, ou ele possui o cromossomo X, diferente do óvulo, que só vai possuir o cromossomo X. O espermatozoide pode ser X ou Y, e o óvulo somente o X. No exercício 2, o esquema a seguir representa dois momentos do processo de modificação que sofre um cromossomo de uma célula somática de animais. Analisando-se as figuras, é correto afirmar que... Então, a resposta correta é a letra B. A quantidade do DNA é igual nas duas estruturas. É que uma está espirilada e a outra está menos espirilada, mas as estruturas são iguais, são as mesmas. Bom, pessoal, sobre os exercícios de mitose, assinale a afirmação correta sobre a mitose. Então, a resposta correta é a letra E. É um processo que mantém constante o número de cromossomos, porque na mitose é uma divisão celular equacional. A quantidade de cromossomos que nós temos na célula mãe será igual à quantidade de cromossomos que temos nas células filhas. 2. A condensação da cromatina formando os cromossomos é fundamental para que possa ser adequadamente separada e distribuída para as células filhas. Caso a cromatina se mantivesse longa e emaranhada, a sua distribuição seria prejudicada, provocando erros na divisão dos cromossomos e quebras no DNA. A fase em que a cromatina está altamente compactada, permitindo uma melhor distribuição entre as células filhas, nesse caso, a letra D, é a metáfase. Bom, pessoal, agora nós vamos corrigir os exercícios das tarefas mínimas. Então, o capítulo 11, sobre o núcleo celular. Então, assim, o DNA apresenta diferentes níveis de condensação conforme representado na figura. Bom, no momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizada no nível F de condensação, está ocorrendo um processo de, essa é a letra B, multiplicação celular. 2. Um pesquisador injetou uma pequena quantidade de timidina radioativa em células com o propósito de determinar a localização dos ácidos nucleicos, sintetizados a partir desse nucleotídeo, utilizando uma técnica muito empregada em biologia celular, a autorradiografia, combinada com a microscopia eletrônica. Assinale a alternativa que apresenta os dois compartimentos celulares, nos quais o pesquisador encontrará ácidos nucleicos radioativos. Então, no exercício 2, é a letra A. É no núcleo e nas mitocôndrias. Bom, o exercício 3, assinale V para verdadeiro, F para falso. As afirmações abaixo referentes aos constituintes do núcleo celular. Então, a resposta correta é a letra C. Então, a primeira é falsa, as duas seguintes são verdadeiras e a última é falsa. No exercício 4, nós temos a imagem de um cariótipo, ou seja, é a fotografia dos cromossomos arranjados de acordo com os seus homólogos. Então, a representação refere-se ao cariótipo D1,
nós podemos ver aqui que é uma mulher normal. Por quê? Ela apresenta 23 pares de cromossomos e ela apresenta também o par sexual, o último par 23, apresenta os 2 cromossomos X. Então, é uma mulher normal. Letra C. 5. No 5, ele pergunta: o princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que? Na 5, a resposta correta é a letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Sim, pessoal, porque depois da fecundação, da união dos gametas, né, do espermatozoide e do óvulo, vai se dar origem ao zigoto. Esse zigoto vai sofrer inúmeras divisões celulares. Lembra? Tem a fase da mórula, a fase da blástula, da gástrula e da neurula, que vai dar origem, né, do embrião, vai dar origem ao feto. Tudo isso provém de um único zigoto. Então, a resposta correta é a letra E. O exercício 6. O excesso de exercícios físicos pode até ser prejudicial à saúde, pois quando as células são colocadas em situação de injúria, podem sofrer danos irreversíveis e morrer por necrose. Outro tipo de morte celular, na qual as próprias células desencadeiam mecanismos que as levam à morte, é conhecido como apoptose. A apoptose é quando a célula é destruída. Quando acontece, por exemplo, na fase de checagem, pode acontecer da célula tiver algum defeito durante a intérfase, entre aquelas fases G1, S e G2, pode acontecer a fase G0 e se a célula tiver algum problema, ela pode sofrer a apoptose e ser destruída. Então, a resposta correta é a letra B. Bom, pessoal, agora vamos corrigir os exercícios sobre mitoses. Bom, então, no exercício 1, no segundo ponto de verificação, o evento do ciclo celular, que já está concluído, é a letra B, que é a duplicação dos centrômeros. No exercício 2, sobre o processo mitótico, é correto afirmar que é a letra C. É utilizado como forma de reprodução assexuada por alguns seres vivos, como as bactérias, por exemplo. 3. A figura representa de maneira resumida as fases da intérfase, a G1, a S e a G2, de divisão M do ciclo de vida de uma célula, chamado ciclo celular. Em relação ao ciclo celular, assinale a alternativa correta. Então, no exercício 3, a resposta correta é a letra C. Em G2, ocorre a verificação do processo de duplicação do DNA. E no exercício 4, o gráfico a seguir mostra variações da quantidade de DNA por núcleo durante o ciclo celular de uma célula animal. Então, em qual dos períodos encontramos o cromossomo constituído por 2 cromátides irmãs? Cada uma contendo uma molécula de DNA e a ocorrência da migração das cromátides irmãs para os polos da célula, respectivamente. Então, a resposta correta, de acordo com o gráfico, é a letra C. É o T3 e o T4. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Qualquer dúvida é só chamar no e-mail, duvidasterceiro-ano@conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.